Understand. Understand. Capítulo 6. Vamos fazer uma leitura primeiro, né? Para a gente entrar no capítulo. Quem vai fazer para nós a leitura? Tem Valquíria, tem Leila, tem a própria Ana. A Ana está com problema da criança, né? Mas a Inês... Hoje eu não tenho condição não, porque eu estou sem meu computador. Eu posso fazer, mas tem criança conversando aqui no fundo. Se atrapalhar, vocês falam. Ela não está ouvindo ainda não. Ainda não? Então tá. A família indo-europeia, as migrações sucessivas. Se as civilizações hindu e egípcia definiram-se no mundo em breves séculos, o mesmo não aconteceu com a civilização ariana, que ia iniciar na Europa os seus movimentos evolutivos. Somente com o escoar de muitos séculos, regularizaram-se em suas migrações sucessivas através dos planaltos da Pérsia. Do Irã procederam quase todas as correntes da raça branca, que representariam mais tarde os troncos genealógicos da família indo-europeia. Conforme afirmávamos, os arianos que procuraram as novas emoções de uma terra desconhecida eram, na sua maioria, os espíritos revoltados com as condições do seu degredo. Pouco afeitos aos místeres religiosos que, pela força das circunstâncias, impunham uma disciplina de resignação e humildade, não cuidaram da conservação do seu tradicionalismo na ânsia de conquistar um novo paraíso e serenarem, assim, as suas inquietações angustiosas. Entendemos. Entendeu tudo? Né? Povo bravo, esses arianos, né? Revoltado. Pra quê? E justo para vir para o nosso lado, assim, de onde você fala aí que nós viemos, né? Ocidental, né? Dá para entender porque que a gente está aqui maçando barra ainda. É interessante que eles saíram dali da... Somos nós, né, Valquíria? Somos nós. Para começar, esse povo veio da Índia, né? Eles passaram ali para Afeganistão, né? Paquistão, e foram para o Irã. Hoje Irã era Pérsia, né? Então passou pela Pérsia, ao invés de subir aqui para a Ucrânia acima ali onde está tendo a guerra, né? Eles foram não para o norte, eles foram para oeste, para o oeste ocidental. Aí eles foram ali desbravando ali a parte de cima na parte da Europa, né? Eles foram adentrando ali. Por que eles saíram de lá, da Índia? Porque ficou um povo lá e outro saiu, né? Esse mesmo povo são originários de Capela, então são capelinos. Então, esse povo era muito diferente. Alguns eram muito religiosos, muito voltados à religião, outros não. Essa classe aqui é uma classe daqueles descontentes. Eram os rebeldes, os revoltados com a situação de ter vindo para a Terra, de não ter gostado de vir para a Terra. Então, eles buscavam um novo paraíso, um novo lugar, uma nova vida. E descontente, né, com a situação que estavam ali, tinham que buscar em outros lugares. Então, saíram e foram para o Ocidente. Esse primeiro parágrafo aí... Pode falar. Você está no primeiro engano, é porque eu já estou lá embaixo, porque essa questão Pode voltar, né? Pouco afeitos aos místeres religiosos. Eu fiquei em dúvida, assim, o que seria isso? Não eram pessoas que tinham muita a crença religiosa do povo hindu, da reencarnação? O que seria isso? Eles não estavam acostumados, né, a questão religiosa. Então, eram, vamos dizer assim, aquela juventude hoje que não gosta de religião, por exemplo, né? Pouco afeitos à religiosidade.
Então, seria pessoas que não estavam ligadas à questão religiosa. Então, os arianos eram assim, queriam sonhos, queriam vida melhor, né? Queriam vencer em espaço novo. Vamos dizer aqui que seriam os filhos pródigos, né, da Índia, que, que sairiam para desbravar um novo lugar, uma nova região, então desbravaram. E essas migrações eram muito comuns, né? Quando na formação dos povos, você vê, o Brasil foi por uma questão de tentativa de descobrir um novo mundo. Então tem filmes, né? Que fala de novo mundo, nova terra. E tem um filme que chama Novo Mundo, né? É isso. Acho que tem um filme que fala, teve uma série que passou também na televisão sobre essas conquistas de um novo mundo. Então, a busca disso era constante, né? Então, principalmente pelos arianos. Isso aqui aconteceu, assim, começar a sair da Índia para lá, 10 mil anos mais ou menos antes de Cristo. Começaram a sair para ir buscar. Mas só depois de 4 mil anos antes de Cristo, começou a denotar, né? Por que não tem muita história disso? Porque eles não eram religiosos. E o que marca uma história é a religiosidade. Então, por exemplo, quem pesquisa, quem é historiador, vão muito assim pelas marcas históricas religiosas, o comportamento religioso. E como eles não eram nada religiosos, então não tinha muitas marcas, né? Não deixaram muitas pegadas da pré-história. Então não fizeram história nesse sentido. Então, vocês podem ir intervindo aí, falando o que acharam também. Então, aí logo nesse primeiro parágrafo, né, se quiser comentar. Oi. Eu acho que, como é que eu vejo essa história dessa turma aqui? Os rajás tentaram impor as suas vontades. Então, sobre os nativos, eles conseguiram transformar os nativos em párias. Mas esses que eram os rebeldes, que não aceitaram a imposição dos rajás, caíram fora. E então estamos perdidos até hoje, procurando Não sei do alguém. estamos perdidos aí. E a gente está até hoje procurando se impor sobre alguém. Alguns aceitam realmente os ensinamentos aí do Cristo, mas a grande maioria continua ainda tentando rumar subalternos, porque esse que era a pretensão deles quando eles saíram da Índia, né? Ou seja, foram ali para a região da... Com certeza, Sodoma e Gomorra, dessa turma aqui, devia estar cheia com de certeza. hindus, né? Então, até hoje, procurando alguém que aceite as nossas imposições, né? Eu acho que é mais ou menos, eu vejo mais ou menos por aí. A pressão lá interna foi grande, né? E como não eram nada afetos à religiosidade, então o que nós estamos fazendo aqui? Vamos buscar outro lugar. Quem não está satisfeito, busca outro lugar, cai fora. É o Vamos que eles tentar impor o fizeram. materialismo. O materialismo, aí veio aquelas escolas de materialismo, né? Depois surgindo. Então, esse desligamento, né? Tem dia que eu penso assim, Amaro, eu não sei o que é melhor, ser um fanático religioso ou ser um cara ligado ao mundo, à vida, porque o fanático é terrível. O fanático ele pode ficar aí 5 mil anos na mesma ideia e aquele outro que é mais livre, se tiver uma oportunidade, ele dá uma acordada, igual aconteceu com os celtas, né? Eles eram
ali no norte, né? Que eles habitavam o norte, eles acordaram para a religiosidade. Os Depois de bárbaros um eram de da séculos. região dos celtas, né? Os bárbaros eram daquela região, não é? Pacos. Ali os druidas, né? Também, celtas. Então, aquela região ali do norte teve muita influência depois de uma nova religião, né? Vamos dizer assim. Porque o Cristo sempre esteve por perto dessa história. Assim, eu imagino a grandiosidade do Cristo em aceitar tudo isso, né? Os compassos da humanidade, ele ter acolhido esses capelinos, que ele já sabia que eles eram assim, nós éramos assim. Ele já Daniel, sabia. Hum. é interessante a tua fala, né, respondendo ao Amaro, porque me lembrou da frase do Karl Marx, né, que o que endemoniaram ele até hoje, mas eu acho que ele tem muita razão quando ele diz que a religião é o ópio do povo, né? Karl Marx é um materialista, né, um filósofo materialista. Mas é interessante porque a gente vê a história, né? Em nome da religião, a pessoa mata acreditando que está, entre aspas, trabalhando para Deus, né? E faz atrocidades. E a gente vê que muitas pessoas estão com sérios problemas até hoje, né? Na sua vida. Exatamente, porque foi travado em nome de religiões, em nome do pecado, em nome do errado, do medo, colocando um Deus temeroso, né? E essa história de Deus temeroso, a gente acha que é coisa do passado, mas não é não, viu? A gente vê isso hoje, a gente vê pais falando para a criança que Deus castiga. E aí o que você faz? Você forma uma pessoa completamente desvirtuada na misericórdia com o outro, né? Porque você olha para o outro que não pensa como você, ou que tem uma outra religião, de uma forma preconceituosa. Você condena e você maltrata. Então, eu lembro muito dessa frase do Karl Marx, que não queria saber de religião, mas eu acho que ele deve ter sido uma das pessoas massacradas. Até mesmo porque na época dele, né, era muito forte essa questão do Cristo. Não era não do cristianismo, porque a pessoa usa o Cristo, né, em nome de uma religião que maltrata, né, que castiga, né? E a gente vê isso para que até os pais para levar suas crianças para suas igrejas, a criança se não for, Deus vai castigar. Olha que loucura. Sendo que é um Cristo amoroso, que nem falou de religião, só falou assim, olha, ame o seu próximo. O cara veio aqui, fez exemplos o tempo inteirinho, se entregou para a morte, ele não precisava fazer isso para mostrar humildade. E a gente ainda está vendo como as pessoas... Tanto que a religião não precisava ser separatista, né? Cada um tá... eu acho assim, a doutrina espírita, né, quando ela fica falando o tempo inteiro da religião, ciência e filosofia, eu acho que é para dar esse clique, acorda. Nós precisamos ter o amor. Na verdade, eu acho que essas três, né, junção que a doutrina espírita, né, nos diz, né, que ela está querendo, que ela é a religião, a filosofia e a ciência, é exatamente para dizer isso. É o respeito ao outro, é o respeito à diferença, é o respeito ao conhecimento. E a gente ainda tem cientistas, né, pessoas que são intelectualizadas, né, na questão, que acham que o religioso é uma pessoa menor. É uma pessoa menor. Eu sou de uma família extremamente religiosa, muito... Então, assim, eu vi isso durante meu crescimento inteiro, né? Que você... Já para o outro lado, né? Que Deus castiga, né? Se você fizer errado, Deus castiga, né? Da questão do inferno. Tudo isso massacra muito emocionalmente um ser humano. E a gente está com a doutrina espírita que está nos aclarando, né? Nos falando, olha, não é isso, não. Você pode até não ser religioso, mas você tem que amar. Você pode... Eu acho que a religião é exatamente a questão de que a gente não vai sozinha para o Pai, a gente precisa que alguém fique o tempo inteiro trazendo escrituras, trazendo exemplos, né? A gente precisa disso, porque a gente é ainda muito fraco emocionalmente. E aí a tua fala me reportou essa questão da filosofia do Marx, né? Sobre a questão
do ópio, porque o povo fica realmente sem pensar em nome de uma religião. E que não é isso que o Cristo está nos dizendo. Ele está dizendo, olha, você pode até não ter religião, mas ame o seu próximo, cuide de você e cuide do outro. Eu acho que é isso. A grande luta nossa é o combate-bola entre egoísmo e orgulho, né? Porque o orgulho foi o motivo principal da presença dos capelinos na Terra, porque se não tivesse, não estariam aqui. Então vieram porque eram realmente orgulhosos, não venceram isso. E continuamos com a Terra nesse orgulho ferrenho. A gente vê isso em todas as áreas, religiosa, comercial, político, né? E a gente vê que isso acontece. Apesar de muito amor já ter sido espalhado pela Terra, esse orgulho se transforma em ódio, se transforma em vaidade, em revolta. Nós temos aí uma grande chaga para vencer, e por isso que o Espiritismo está entre nós, porque muitos tentaram formatar métodos de melhora. Isso aí não foi só Marx, né, que tentou, que colocou algo como tentativa. Apesar da gente ter outros que também pensaram, essas ideias, com o tempo, elas não proliferaram, porque ainda não encaixaram no verdadeiro sentido que a gente está buscando, porque um método perfeito para a humanidade é o cristianismo. É você considerar o próximo, é você considerar o outro, é amar o próximo. Então, se for um método baseado no materialismo, na questão física, nenhum método vai para frente. Nenhum método. O que tem que ir para frente é exatamente vencer a nós mesmos, vencer o monstro que nós criamos, porque Deus não nos criou monstros. Deus não nos criou com orgulho, com egoísmo. Isso é uma chaga que nós adquirimos com as nossas condições próprias. No mundo animal, você não vê essas características. Você não tem um animal orgulhoso. Eu posso ser até bonito, um leão bonito, né? E não ser orgulhoso por aquilo. Mas a nossa inteligência é que faz de nós ser o que nós somos, orgulhosos. Então, os capelinos vieram para cá por essa marca forte na vida deles. Por isso que teve que ser isolado aqui mesmo. O Amaro, você vê aí que eles não gostaram de vir para cá. Eles não gostaram, então vieram resistentes. Eles vieram resistentes para cá. Não foi uma vida feliz, não. Eu vou para lá e vou ser feliz, é um novo lugar. Não foi assim, não. Eles vieram contra a vontade. Porque estavam acostumados com a vida mansa, uma vida progressiva. É igual falar para a gente hoje, você não vai ficar aqui não. Com a vida que você tem, você está muito bem, e você vai agora para outro lugar. É um lugar que não tem nada. Então, dói em nós por causa do orgulho nosso, né? O espírito perfeito, ele vai para onde for. Sim? Daniel, mas essa sua fala de falar que eles não gostaram de vir para cá, isso é generalizado ou seria principalmente aí que a gente pode entender da raça ariana? A raça ariana e os egípcios também não gostavam. Se você for ver nos outros povos, é a mesma coisa. Tá? Isso é uma característica do capelino. Vieram forçado. Imagina, você sendo um lugar legal, bacana, progressivo, tal, né? É igual você falar assim, você vai ser de Uberlândia, vai morar lá na roça, onde não tem nada. A Se não você ser que falar você isso goste para da mim, roça. particularmente, eu vou gostar.
Sei não, vai passar uma semana, capaz você vai ter assim, vamos lá no shopping. E eu ainda falo que eu não quero nem internet, só quero um alpendre e uma linha de crochê. É porque você está decepcionado com alguma coisa. Não, porque minha vida é muito corrida mesmo. Eu tô doida para ficar Então. tranquila. Não, mas se você ficar muito tranquilo, é capaz que você vai querer voltar para ela. Então, no segundo parágrafo, aí tem mais alguma coisa, somente com o escoar de muitos séculos, olha só depois de muitos séculos regularizaram-se as suas migrações sucessivas através dos planaltos da Pérsia. Do Irã, que é a Pérsia, procederam quase todas as correntes da raça branca. Olha só, onde quase todas as correntes da raça branca veio daí. Interessante, né? Porque a gente não tem um mundo egípcio. Pode notar que nós não temos essa característica, o planeta Terra. Todo mundo tem origem egípcia. A gente tem mais origem ariana mesmo, essa raça variável, com a mistura com a nossa raça original. Então, aí surgiram vários mestiços, né? Combinados. A gente sabe que aqueles habitantes ali do norte, os celtas, por exemplo, eram homens altos, né? Fortes, de cor clara, louros. É uma região onde eles ficaram conhecidos assim, né? Muito brutos, fortes, altos, que gostavam muito de impor a força. Já os nórdicos, né, que seria ali os mais baixos, um pouquinho dos outros países do Oriente, não, do Oriente, que são mais baixos, né? Quase todos brancos, que representariam mais tarde os troncos genealógicos da família indo-europeia. Então, aí começa a família indo-europeia. Os troncos dela começou a sair pelo Irã, antiga Pérsia, aí iriam ocupando o lado oeste dessa região. Conforme afirmávamos, os arianos que procuravam... Qual que é a diferença entre arianos e hindus? Mas não são quatro áreas. Os hindus são da região da Índia, não é? E os arianos são porque o pessoal que veio de Capela se dividiram em várias regiões, não foi? Se dividiram, não, né? Olha lá, foram migrados para várias regiões do planeta, não é isso? O ariano significa nobre, né? Nobre. O Aryan é nobre. Na verdade, o povo ali era original da Índia, os habitantes da Índia eram arianos. Só que tem uma divisão. O hindu é aquele que adotou o hinduísmo, que seria... As regiões todas são originárias do rio Indo, né? Indo, que seria originário Índia, de Indo, e hindu também da palavra indo, só que é a prática do hinduísmo. Então, aqueles que praticavam a religiosidade, todos são arianos. Todos são arianos, porém, aqueles que desbravaram ali a Europa seriam os indo-europeus, né? Que teriam Mas uma não é do nova... Rio Ganges? Todos não são originários do Rio Ganges? Não, eles ocupavam o rio Ganges pelas condições do rio, o rio sagrado e tal. Mas lá no norte é que tem o rio Indo, que é originário da chamada da Índia e o hindu. Hinduísmo, né? É o hinduísmo.
Essa Pérsia aqui é o Irã, né? É o Irã, ali no Golfo Pérsico, né? Que tem ali abaixo. Aí hoje o Irã é no Golfo Pérsico, né? Quem já comprou tapete persa? É muito caro. Afeganistão, esse povo aí, tudo é bom de tapete. Eu tinha uma loja, eu vendia muito tapetes dessa região. Uma loja há muitos anos, né? E a gente vendia, assim, era industrializado e tinha também aqueles feitos manualmente, que eram muito caros. Tinha uma amiga nossa aí vendia esses originais, muito caros, vindo dessa região aí, trabalhos muito bonitos. Você olhava assim, e gente, como é que faz isso manualmente, né? Só pode ser do outro planeta. Naquela Só época eu pode falava ser isso, do planeta, só pode ser do outro planeta, literalmente. da Terra não é, não, né? Isso tem o quê? 35 anos, mais ou menos. Eu olhava aqueles tapetes, eu falei, gente, isso aqui não é daqui, não, isso aqui é de Capela. Só pode ser de lá, não é daqui, não. Quando você falou nos nórdicos aí, eu me lembrei dos vikings, Tapete dos nórdico bárbaros, também, não os é? vikings. Os nórdicos. Então, a Nossa, gente, que o pelo povo era texto bravo aqui, demais. então, pelo texto aqui, a gente, do que dá a entender que os revoltados são aventureiros, então é uma característica que ainda existe até hoje. Toda pessoa revoltada, ela não se fixa em nenhum lugar, ela quer aventura, quer coisa nova, não está satisfeita com onde está e com o que tem, né? Filho Posso rebelde, por falar, exemplo, ia embora. posso falar uma curiosidade sobre os vikings? Pode. Aham. Opa. Hoje, na Europa, tem muitos descendentes de vikings, né, com DNA viking, porque quando eles migraram nas suas conquistas, eles eram muito bem aceitos pelas mulheres das localidades, porque eles tomavam mais banhos que os europeus comuns. Eles Ah, tomavam banho uma é? vez na semana, era o hábito deles, todo sábado. Olha. Mas não surgiu o sábado do banho na de vez, não, né? Não, aí eu já não sei. O povo, além de Amara, orgulhoso, era Amara, você é porco, viking, né? Amara? Você é viking? No Não, mas perto sábado? dos europeus que tomavam banho de 3 em 3 semanas, né? Quem tomava banho uma vez na Exatamente. semana era limpinho. Eu acho Tá certo. que tem alguma coisa a ver com os vikings, que lá na Galena só tomava banho de sábado. Se é verdade. Que engraçado. Ai, É porque tem gente, se deixar, toma 3 banhos por dia, né? Isso é coisa de índio, esse negócio de tomar muito banho por dia. Ainda bem que a gente tem lá o sangue do pé nos índios aí. Que coisa de europeu, né? Tomar banho mesmo, não, viu? Nossa, Lara, essa observação do banho aí, fiquei até interessante. Ficou bom, né? Ô, gente, mas É, quem é que não tem? Eu tenho parentes muito próximos, né? Assim, da família do meu pai, eles realmente. O pessoal que veio da França, o povo não gosta de tomar banho, tem não. tanta. Essa região tem tantas características, né? Tem tantas características. Você vê o próprio nazismo, né? As características desse grupo, fala do viking, dos celtas. Aí você olha, são características muito marcantes, muito fortes. E vocês veem que o norte-americano ele tem uma característica totalmente diferente do europeu. Ele não é parecido com o europeu nunca. E é um grupo que veio da Europa. A migração desse grupo era de quem estava na Europa, foi para a América do Norte. Então, e a América do Sul, outro grupo, que é o nosso brasileiro, nosso sul-americano, né? Mas aqui mesmo na nossa região, nós vemos tantas diferenças, né? Você vê Paraguai, Uruguai, Brasil, Argentina, aí você vai Equador,
O povo tudo muito diferente, o chileno, né? Tudo muito diferente. Então, essas classes, todas elas migraram para cá. Todas. Isso é originário da Europa, o berço da humanidade, né? Você pega a região mesopotâmica, toda aquela região, esse povo que veio de lá, tudo encarnando na América do Sul, América Central, América do Norte, espalharam mesmo pela toda a região, né? A presença dessas pirâmides ali na América Central, a presença deles já é indício forte dessas migrações, antes mesmo de estarem vindo por Colombo, vindo por Cabral, conquistas de terra, muito antes esse povo já foi instalando ali como antigas civilizações. Então, quem descobriu essa região foram esses que vieram primeiro, na verdade, né? Quando é que é a data? A data eu não tenho aqui, mas qual que é a data, quem puder puxar aí, a data das pirâmides, por exemplo, da América Central, ali no México. Vocês sabem? Alguém sabe Vou olhar puxar aí? aqui. Eu vou olhar. É interessante a gente pegar, eu não peguei Mas a isso. pirâmides da América Central, é? Ali no México, dos Incas, dos Maias, Astecas. Da América Central. Vamos ver aqui. Ué, mas eu já fui lá na região Inca, mas eu nunca vi pirâmide lá, não. Pirâmides dos Incas, né? É isso que é falado aqui. No Brasil tem pirâmide, gente. Ah, Tem, é? sim. Onde que é? Amazonas. Ah, é? Onde ficam as pirâmides dos Incas? Fica num sítio arqueológico no oeste do Peru. Só que você quer Aí você saber, olha a idade. é isso que eu estou tentando ver aqui. Século VI, É encontrado no Círculo do Oeste, peraí, só um minutinho. Alguém achou? templo de Kukulcán, ou pirâmide de Kukulcán, no El Castillo, foi construída pelos maias. Sua construção foi iniciada século VI, depois de Cristo. Essa Século do VI, Peru aqui, depois de Cristo. Então já fui em pirâmide e nem sabia o lugar que tinha. Que tem é o ruínas. morro lá, né? São morros. Morro, tem um que cobriu, é um São os morro. morros, assim. Não, eu Negócio fiz a trilha Inca a pé. Aí, Quando você eu passou era... nas pirâmides, então. Você passou e não viu. Você passou e não prestou atenção. Não, Você mas eu estava pisou no quase morrendo pescoço subindo do aquilo Inca lá. lá e não viu. Você pisou no Você está por lá pescoço de um e não mesmo. viu. É verdade. A Então história vamos da lá. infraestrutura. Depois a Eu gente não dá uma achei do Peru olhada. aqui, tá, também. Tá, joia. Então, conforme afirmávamos, os arianos que procuravam as novas emoções de uma terra desconhecida eram, na sua maioria, os espíritos revoltados com as condições do seu degredo, pouco afeitos aos mistérios religiosos que, pela força das circunstâncias, impunham Que difícil, hein? uma disciplina de resignação e humildade. Não cuidaram da conservação do seu tradicionalismo na ânsia de conquistar um novo paraíso e serenarem, assim, as suas inquietações angustiosas. Inquietações angustiosas. Gente, deve ter sido difícil. E no Nossa. interior, uma inquietação. A gente já morre de desespero quando pensa que está ficando doente, imagina eles a vida inteira angustiado. Não é fácil não, hein? Ô, Daniel, você sabe que isso me lembra esse sentimento que a gente tem, que acho que todos nós temos, de ter uma saudade de não saber de quê. Alguém já teve isso? De vez em quando você dá uma nostalgia, Melancolia. você sabe por quê?
Mas você não sabe, você fica procurando uma situação concreta, né? Tipo, não, deve ser porque meu pai faleceu, minha mãe. Mas aí você sente que não é isso. É uma coisa que dói lá na alma. Aí, de repente, aí você vai passando, a vida te chama para outros afazeres e você esquece. Mas eu já senti isso algumas vezes. Por Uma isso que lá saudade não sei de quê. no Evangelho já tem lá a melancolia exatamente mostrando É uma isso. saudade, não sei de quê. É, Mas falando desse povo que vem, depressão. você imagina esse povo chega aqui com toda essa bagagem intelectual, né? Porque eles tinham uma bagagem intelectual. E aí eles vão se misturar com os aborígenes. Nós, né? Deve ter sido muito Nossa. difícil. Mas é assim que transforma. Às vezes você pode pensar assim, não, Exatamente. mas isso é crueldade. Não, é a transformação. Às vezes, Na por exemplo, verdade, você eles está... fizeram um bem, né, também, né? É uma troca de bem, né? Da inocência dos aborígenes com a intelectualidade deles e o sofrimento de todos os dois lados, né? Porque todos os dois lados sofreram muito para crescer, né? Isso aí é igual você pensar assim, qual pai que quer ver um filho sofrendo? Nenhum pai quer ver o filho sofrendo. Mas a gente sabe que se o filho mantiver a posição dele, que ele está tendo, ele vai sofrer. Você está lendo o futuro dele, você está já vendo o futuro que ele vai passar, e Você você tem que se sofre em ver ele tomando a controlar. injeção, né? Você sofre em ver ele tomando a injeção, mas sabe que ele precisa da injeção para se manter vivo, né? Senão a gente nem deixa eles reencarnarem, né? Eu falo, não, vou ter filho, não. Como tem gente que não quer ter filho para não sofrer. Eu conheço um caso. Meu marido não queria ter filho, não. A Eu Rebeca conheço. nasceu evitada ao mil, acho que assim, tipo, tinha que vir essa menina. Ele ficou assim assustado quando eu engravidei, mas como assim? E ela é ele, a cara dele. E assim, ela veio e foi a grande felicidade dele, né? Foi o grande impulso dele na vida. Mas ele não queria filho de jeito nenhum, exatamente por isso, porque ele tinha essa ideia, né? De vai pôr gente no mundo para sofrer, não quero ter filho, e não queria, não. Eu conheço uma senhora que trabalha nesses asilos de idosos. Essa mulher, tem uma filha que não quer ter filho. Ele e ela. Eles já estão pagando um local já para a velhice deles. Eles não querem ter filho, sabem que não vai ter ninguém para cuidar, eles já estão pagando um trabalho para cuidar deles, porque eles não querem ter filho, porque acham que não podem deixar ninguém nascer no sofrimento. Aí eu perguntei para ela, e você? Quem que vai te olhar? Porque as pessoas que estão pensando assim também pensam da mesma forma, que não vai ter que olhar, vai colocar em algum lugar para olhar, né? E isso é tranquilo, porque se tiver assistência, como nós estamos tendo que fazer com nossa mãe, né? A gente está tendo que ter um apoio dessas clínicas, exatamente para dar apoio para ela, porque não tem condição de ficar sozinho mais. Então a pessoa tem que ter cuidados, tem que ter amparo, e você tem que trabalhar, você tem que correr, não tem jeito de você ficar parado olhando. Então, a pessoa que não tem filho, ela não tem nem providência. Ela não tem nem providência, alguém correr por ela, fazer alguma coisa por ela, né? Então, eu lembro muito da parábola do bom samaritano, né? Que colheu lá o caído, levou para o hotel, para uma hospedaria, pagou as despesas, cuidou para ver se ia ter todos os tratos necessários. Então, são as providências. Então, se você não tem filho, como é que você faz? Né? Realmente fica difícil. Isso é um paralelo aí para a gente ilustrar aqui. A ausência de notícias históricas. Quem lê para nós? Agora eu posso ler, já consegui aqui. Então, leia. A ausência de notícias históricas. Aí reside a razão do escasso conhecimento dos historiadores acerca dos áreas primitivos que lançaram os marcos da civilização europeia.
Caminheiros do desconhecido erraram pelas planícies e montanhas desertas, não como o povo hebreu, que guardava a palavra divina com sua fé, mas desarvorados e sem esperança, contando apenas com as próprias forças, em virtude do seu caráter livre e insubmisso. Suas incursões entre as tribos selvagens da Europa datam de mais ou menos 10 milênios antes da vida do Cristo. Não obstante a humanidade localizar-lhe a marcha apenas 4.000 anos antes do grande acontecimento da Judéia. É que, em vista de sua situação psicológica, os primitivos ares do Velho Mundo não deixaram vestígios nos domínios da fé. O único caminho daqueles tempos, através do qual poderia uma raça assinalar sua passagem pela Terra. Não guardavam a história verbal de uma religião que não possuíam. Deixa eu baixar aqui. Ai, meu pai. Eu estou no computador alheio e eu não estou conseguindo. Alguém continua para você. Aqui já consegui. Mais. Revoltados. Tá. Ixi, acho que até perdi isso aqui. Continua aí, alguém aí, Maro. Posso continuar? Pode. Mais revoltados e enrijecidos que todos os demais companheiros exilados no orbe terrestre, suas reminiscências da vida pregressa nos planos mais elevados, qual a que haviam experimentado no sistema da capela, traduziam-se numa revolta íntima, amargurada e dolorosa contra as determinações de ordem divina. Apenas muito mais tarde, com a contribuição dos milênios, os celtas retornaram ao culto divino, venerando as forças da natureza, junto dos carvalhos sagrados, e os germanos iniciaram a sua devoção ao fogo, que personificava a seus olhos a potência criadora dos seres e das coisas, enquanto outros povos começaram a sacrificar vítimas e objetos aos seus numerosos deuses. Uhum. Então, aí está falando, então, do escasso conhecimento dos historiadores, porque não tinha sinais, né? Marcos da civilização europeia. Falou aqui que é caminheiros do desconhecido. Habitavam as planícies, montanhas desertas, não como o povo hebreu. O hebreu também ele saiu, né? Então a gente vai falar ainda sobre o povo hebreu, deixa para frente, mas assim, não com a religiosidade, como diz o Amaro, mas para a conquista do materialismo mesmo, em virtude do caráter deles que eles tinham de ser livres. Gente, a característica do brasileiro é a liberdade. O Emmanuel fala sobre isso e o Humberto Campos também, que a característica do brasileiro, ele jamais vai entrar numa monarquia. Ele não tem esse perfil de ter um rei, de ter monarquismo num país. Apesar de ter passado por isso, mas ele não tem, ele tem a característica de ser livre. Olha aqui a marca, ó, a característica, o caráter livre e submisso. O brasileiro é mais ou menos isso, vocês concordam? Sim, quando nós tivemos a monarquia, não éramos brasileiros. Nós fomos submissos a uma monarquia europeia, né? Tem que pensar nisso. Mas realmente você tem razão. Nós jamais votaríamos, né, para alguém que fosse de uma coroa de ouro. Né? O povo brasileiro gosta de liberdade. Liberdade, é um povo mais latino, é o latino mesmo, né? Mas é a mistura também, né? Nós temos uma mistura muito intensa, né? Então, assim, eu acho que isso muda muito termina fazendo esse equilíbrio, porque enquanto uma parte dos emocionais, do psique de uma prole, né? de uma determinada sociedade, tenta, ou outro tenta do outro lado. Né? Então,
tem que chegar a um equilíbrio para poder conviver no mesmo país. Mas você já Não fica essa notou, mas briga. você já notou que quem vem de fora sempre quer ser brasileiro depois? Ele vai sendo um brasileiro, pegando os hábitos, gosta da comida, gosta do jeito brasileiro. Do Então, logo acolhimento, né? ele já está sendo um brasileiro, né? Quando eu vejo alguém falando mal do Brasil, sendo brasileiro, eu já vi muito isso, né? Ah, porque... E fica fazendo comparação com a América do Norte, com a Europa. Eu falo assim, meu Deus, a pessoa não tem a menor ideia. Porque eu tenho essa coisa assim, de um amor tão grande a essa terra. Eu não sei se... Eu acho que eu venho de uma situação de muito sofrimento. Eu não tenho dúvida disso. Né? De muitos, como dizia minha mãe, de muitos pecados, que eu tenho um amor muito grande a essa terra, assim, muito, muito grande. Então, assim, eu tenho muito... Todo dia eu agradeço por ter nascido aqui. Francisca, eu tenho uma amiga que ela é europeia. Nasceu em Portugal, foi pequenininha para a França. Passou 6 meses no Brasil para fazer um intercâmbio. Mas ela é apaixonada pelo Brasil, apaixonada. É pela liberdade, é a característica de liberdade. Quem gosta de liberdade se apaixona por aqui. A né? gente É um povo percebe livre. isso, mas ela falava que era pela afetividade, que as pessoas são mais Exatamente. hospitaleiras, sabe? Acolhimento. Acolhe. E lá o povo é Mas muito tem a ver com frio. liberdade. Você tem Tem a ver sim. com liberdade. Uhum. Não é um povo fechado, né? Você tem territórios, tem regiões que realmente têm esse hábito, né? De ser mais E eu fechado. sou nordestina, gente. Lá a gente conversa com todo mundo. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu era menina, né? Era muito nova. Nossa, eu era a pessoa mais faladeira do mundo, assim. Eu era o bichinho estranho, né? Porque as pessoas... E aí, quando eu cheguei em Uberlândia, foi mais estranho ainda. Porque em Belo Horizonte, pelo menos, a gente tem muito acesso, as pessoas, elas acolhem. Eu tive algumas dificuldades aqui. Hoje já não saio daqui, eu gosto daqui. Mas, no princípio, assim, eu conversava com todo mundo, as pessoas me olhavam estranho, nunca tinha visto a pessoa na vida. Né? E eu sou muito conversadeira, e tem muito a ver com a questão do Nordeste, a gente é muito acolhedor lá. Então, quando eu vim desse momento meu reencarnatório aí, né, eu falo lá das Europa, lá das atrocidades que certamente eu cometi, me colocaram no Nordeste, num povo extremamente amoroso, muito amoroso. Eu tenho muita gratidão por isso, tenho muita gratidão. Aí eu cheguei aqui, comecei a conversar demais com todo mundo, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, nossa, mulher é doida. Agora, aqui no Brasil tem muitas colônias, né, que vêm de fora, pessoal Então, não que... tem raça definida, você concorda? Que a gente não tem raça definida, é mistura não de tem. raça. Né? Mas tem as colônias assim que às vezes reconstroem, né, lugares típicos, né, da Isso. cultura Principalmente deles. no sul, né? No sul são os mais assim que vieram por navios, né? São, vamos dizer assim, eles já Italiano, vieram. alemão, né? Ali na Europa mesmo, né? O sul do Brasil é qualificado, né? Por a Europa brasileira, né? Aquele que encarnou, né, no Brasil é diferente. Ele já nasce com a cultura, já nasce no meio da cultura, e ele é um povo, já é é um povo que quer liberdade. Agora, esse pessoal que vem fugido, muitas vezes, eles formam guetos, né? Lugares específicos. Então, originário de castas, né? De certas formas sociais, dão valores à cultura, o que não é errado trazer também a sua cultura, porque ajuda muito o país, o Brasil, com culturas diferentes também, né? A soma de essa possibilidade de vir estrangeiros para o Brasil ajuda muito também o povo brasileiro. Bom, então, vamos lá. Suas incursões entre as tribos selvagens da Europa datam de mais ou menos 10 milênios, nós falamos isso, né? 10.000 anos. Não obstante a humanidade localizar-se à marcha apenas 4.000 anos, então a ciência coloca aí 4.000 anos, aliás, a marcha da humanidade, antes do grande acontecimento da Judéia, que é a presença do Cristo. É que, em vista de sua situação psicológica, os primitivos árias do Velho Mundo não deixaram vestígios nos domínios da fé,
único caminho daqueles tempos, através do qual poderia uma raça assinalar uma passagem pela Terra, aquilo que caracteriza uma passagem de um povo é a religiosidade. Igual nos índios, né? A gente vê muito a história do índio pelas formas dos objetos, né? Os elementos que construíram, os primatas. Então, sempre tem aquilo da religiosidade no meio. Mas revoltados e enrijecidos, olha só, revoltados e enrijecidos, que todos os demais companheiros exilados do orbe terrestre. É triste pensar, né, que a gente não precisa nem pensar, não, nem é triste também, não, né? É o caminhar mesmo, mas eu estou me identificando muito bem dentro disso aqui, viu? Você se identificar, você se encontrar é muito bom, né, Leila? Eu não sei, não, dá uma angústia, né? Dá angústia. Você gosta de se Leila, eu já estou encontrar, Amado? aceitando isso. Eu já estou aceitando isso. Oi, Daniel? Eu perguntei para o Amado se ele gosta de se reencontrar, se encontrar. Não, aqui encontrar com si mesmo. Eu me sinto em casa. Eu sinto em casa? A Inês sente em casa também. A gente lê e tem a sensação que está pondo o pé no chinelo certinho. É isso não tem mesmo. Não. A gente vai Eu vendo. não sei se eu sou um capelino, mas não tem dúvida de que se eu não sou, eu aprendi muito essas tranqueiras com eles, porque... Mas você sabe que talvez seja até uma fuga minha, mas assim, cada dor que eu sinto, cada decepção, cada doenças, né, que pré-existe no meu corpo, né, eu lembro dessa. Aí para eu me confortar, e pode ser, inclusive, não sei se isso é certo. Eu falo, não, Francisca, segura sua onda aí, porque você deve ter feito muito pior. Então, vai firme. Agora mesmo eu estou vivendo um momento de muitas dores, eu falo, vai firme. Onde já se viu sangrar olho, cara, de repente eu tive uma hemorragia no meu olho, do nada. Eu falo, assim, aí você vai, não sei quantos médicos, os médicos não sabem o que é, fala, a senhora fica quietinha, vai dar certo. Aí eu fico, falei, tá vendo? Fica quieta, não, para você ver uma coisa. E segura a sua onda. Se você viver, tá bom. Suas reminiscões. Porque eu vejo que, por exemplo, se eu fosse um capelino, eu acho que eu seria ou seja, eu vejo que os capelinos que ainda permanecem aqui, eles são muito mais inteligentes, assim, mais evoluídos, digamos, em termos de inteligência. Porque os que evoluíram moralmente já voltaram ou são missionários que estão nos ajudando. Então, ou seja, eu vejo que nós que somos medianos, acho que a gente é primitivo que aprendeu o que não deveria ter aprendido com os arianos e estamos praticando até hoje. Porque eu acho que os capelinos mesmo, eles são muito, em termos assim, intelectuais, são muito superiores aos primitivos, porque eles já tinham um conhecimento muito maior, né? Então, por isso que eu acho que nós não somos capelinos, porque a gente é muito fraquinho ainda intelectualmente. Então, eu acho que... Amaro, tem um detalhe aí sobre isso que você está falando, para a gente meditar, né? Então, eu vejo também dessa forma. Você considera que o espírito ele pode resistir por milhões de anos, se ele quiser? Porque o tempo não passa. Então, você e pode permanecer na mesma ideia por milhões de anos, se quiser. Deus espera. A elaboração do planeta Capela, do sistema Capela, pode ter certeza que Jesus participou daquilo lá. Pode ter certeza que é da condição de Jesus. Então, a criação, por exemplo, da Terra, a formatação da Terra, já era um paralelo com aquela região, com aquele planeta, aquele sistema. Então, olha, nós vamos criar
para aqueles espíritos que nós estamos também colocando como primários ou aborígenes na Terra, são aqueles que vão se desenvolver, mas será o canto desses espíritos que não conseguiram ultrapassar aqui. E eles podem, sim, ficar milhões de anos parados no tempo, ou seja, na anestesia, e não conseguir adquirir nem mesmo a inteligência maior por estacionamento. Porque, como o tempo não passa, é a oportunidade de você ter para melhorar. É igual você pensar assim, há quantos milhões de anos o meu princípio inteligente se desenvolveu no reino animal? Quantos bilhões de anos que eu poderia contar que o meu princípio estagiou no reino mineral, né? Então, você vê que essa questão do tempo, ela não tem importância. Então, se você é ariano ou capelino, ou se não é, eu acredito que uma grande parte eu acredito que uma grande parte veio, sim, principalmente lá no livro Novas Mensagens, depois você pode ir lá, tem uma mensagem que fala sobre os terráqueos, de Humberto Campos. Ele coloca que os terráqueos, eu não sei se foi Emmanuel, os terráqueos, tanto faz, né? Os terráqueos são aqueles que têm o ódio no coração. Os capelinos está nascente uma tendência para o bem. Os que vieram de fora. Os que são extraterrestres são aqueles que têm uma propensão para o bem. Eu acho muito interessante a gente depois ir lá e dar uma lida nessa mensagem. Qual que é o livro? Isso que eu ia Novas perguntar, mensagens. fala aí. Eu É o vou livro tentar inteiro localizar. ou é um Não, capítulo? uma mensagem. Uma mensagem. Eu vou tentar localizar a mensagem e mando no grupo para vocês. Daniel, mas veja bem, você imagina que os capelinos, quando eles migraram para cá, Muito diversificados. diversificado, mas em termos de conhecimento e de inteligência, você concorda que eles tinham o padrão que nós temos hoje? Em termos Nem de todos. conhecimento, Nem todos. não, mas no geral, por quê? Porque se ele era primitivo lá, ele ainda não tinha conseguido, atingido situação assim, não era extremamente rebelde, ou seja, ele ainda estava em cima do muro. Então, mas no geral, por quê? O que acontece? Quando os capelinos foram exilados, eles tinham um conhecimento, ou seja, já conhecia de celular, com certeza, dos que serão exilados agora. Concorda? Os terráqueos que serão exilados. Em termos de conhecimento, dos que têm hoje conhecimento elevadíssimo, os grandes líderes que nós temos hoje, aí que são extremamente rebeldes, esses, com certeza, vieram de capela. Quando você pega um grande líder, que tem muito conhecimento e domina massas e tudo, com certeza vieram de capela. Agora, aqueles que seguem os grandes líderes e que são perseverantes no mal, podem ser alguns que vieram de capela, mas podem ser aqueles primitivos que conseguiram assimilar bem esses ensinamentos indevidos, assim digamos. Mas a grande massa dos primitivos são aqueles que eu acho que eu devo fazer isso, eu acho que eu devo, ou seja, não são grandes líderes, ou seja, são primitivos que aprenderam, alguns que tendem para o bem e outros que realmente tenderam mais para o mal, mas não são ícones da sociedade que a gente tem hoje. A gente pode
continuar esse Passou. assunto aí, é muito interessante, Passou ele não muito. pode parar hoje, ele não pode parar hoje, Pode né? não. Nós podemos Mas começar eu nesse assunto. antes, eu sei que já passou muito, mas só queria fazer uma observação rapidinho aqui para a gente refletir. Isso que o Amaro falou tem muito sentido, mas tem uma outra situação que a gente não pode esquecer. Se esses capelinos vieram para cá para poder melhorar a sua condição moral, a gente não pode perder de vista que eles podem reencarnar com esse esquecimento da intelectualidade para poder desenvolver o outro lado. Então, Mas eu eles acho que não assim, voltaram. colocar assim, como se fosse isso, eu acho que não. Mas Pode ser que eles vejam. Mas esses que conseguiram evoluir moralmente já voltaram. Os que ficaram aqui são só os missionários, que estão para nos ajudar. Não, isso eu entendi, mas eu estou falando o seguinte, quando você diz que, com certeza, eles vieram com a capacidade intelectual muito, muito elevada, eu até acredito que sim, mas se foi essa capacidade intelectual, da inteligência dele, que fizeram eles caírem pela vaidade, pelo orgulho, eles podem vir com isso esquecido, eles podem vir com isso com uma baixa intelectualidade exatamente para desenvolver o lado moral. Então, Eu mas entendo durante também assim. todo esse período que eles tiveram Não, aqui, eu acho que aí você vai reencarnando e vai melhorando, aí você vai... Aí sim, os grandes líderes intelectuais, mas que aí eu ou acredito vai que sim, mas se eles encarnando e não perseverando no entenderem, mal. eles caem. Não, aí eles podem cair. A gente tem que ver que o cocheiro, que é o Capela, era um sistema, um só um planeta daquele sistema que fez essas migrações. Provavelmente uns milhões, muito milhões, que vieram para cá. Então, de diferentes classes, de diferentes condições múltiplas. Não foi um povo igual, né? Só a gente pensa em Capela, pensa só em Egito, né? Só pirâmides do Egito e tal, não tem nada a ver. É muito diferente. E hoje, você conhecer celular não significa que é inteligente, porque você não inventou o celular, não. Quem inventou o celular foi um cara lá, cabeção, e nós estamos só usando. Eu vou lá, pego a colher, eu não sei nem quem inventou a colher. Mas Né? Eu você pego conhece o recurso, é diferente de um primitivo que está lá no mato, que não conhece um celular. É isso que eu quis dizer. Não, tudo bem, eu te entendi. Só que isso pode cair na angústia. Quando você encarnar em outro lugar, como eles não gostaram da vinda para cá, porque perdeu isso tudo, esse conforto. Eles deixaram de... Mas só que eles tinham que buscar um conforto no outro lugar, através de várias reencarnações, que isso aqui aconteceu num tempo só, não. Né? Então, não foi numa vida. Isso aqui foram Foi um passe de muitos mão. mil anos que foi acontecendo isso. Então é a grande prova que o espírito não muda rápido. Não muda rápido. Tá? É isso que eu estou falando. Não muda rápido. Então, baseado no muda rápido, nós podemos ser sim. Porque não mais 1000 anos resistindo. Porque se nós ficamos 10 mil, 20 mil anos resistindo, imagina mais mil não é nada. Né? Mas 2000 não é nada, então, em relação a isso. Então, eu vou tentar localizar essa mensagem. Na semana que vem, nós começamos sobre esse assunto. Iniciamos Pois nele. aí, na semana que vem, nós vamos continuar, e eu quero deixar uma pergunta para você, Daniel, me responder. Os capelinos, quando vieram para cá, que eles saíram do planeta deles, eles já estavam no planeta de expiações e provas? Só isso, né? Você me responde Tá. depois. Então tá, deixa registrado aí. Mas isso aí é... Eles o que? eles estavam em expiações e provas, já adiantando. Então, e os terráqueos estavam ainda em estado primitivo. Então, Mas, isso aí que é a mensagem. Veja bem, não significa que você pode estar em provas e expiações e o planeta pode estar num estado de provas e expiações e você ainda com tendências inferiores. Entendeu? Entendi. A Terra hoje, você tem um mundo de provas e expiações, mas tem muita gente voltado mais ao canibalismo, por exemplo. O primitivo ainda. Entendeu? Aí nós conversamos semana que vem. O interessante é a gente mudar a gente. Muito obrigado.
abraço no coração. Bom dia, bom domingo a todos. Bom Tchau, tchau. domingo Bom pra domingo vocês. para todo mundo. Bom Tchau. domingo a todos. Obrigada pelo Fiquem com encontro. Deus, gente. Bom feriado amanhã, viu? Ah, é feriado. mesmo, amanhã é feriado. Até mais.